Olá! Eu sou a introvertida. E eu sou a extrovertida E sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós vamos falar para vocês sobre o que são os doramas, ou são todos doramas? Antes de ir para o vídeo, nós pedimos para vocês que se inscrevam em nosso canal, que deixem o seu like, ativem o sininho das notificações e compartilhem com seus amigos. Então, nós vamos falar sobre os doramas. Os doramas, como na pergunta a gente fez, são doramas todos eles ou são alguns são doramas? O que na verdade estamos só com a primeira opção, que alguns são doramas, no caso um só. Os J-dramas, que são os japoneses, eles são os únicos que são doramas. Na verdade, as pessoas generalizam e dizem que todos eles, na verdade, nós todos somos dorameiras, mas é como se fosse uma gíria, entendeu? Os japoneses, no caso, são doramas, por causa que em japonês, drama é dorama. Então, isso significa que os japoneses são doramas. Como, por exemplo, um exemplo de um J-drama é Café com Baunilha, ou Baunilha, que trata a história do personagem principal, que é o Dori Sakurada. Dori Sakurada, que ele Ele é um ator, só que ele na verdade é um cantor, ele é um compositor, cantor e de J-pop, o que também as pessoas falam, não sabe diferenciar muito, que todo mundo pensa que o K-pop é da Ásia toda, mas na verdade não é. Não é. O J-pop, ele é só do Japão, né? Exatamente. E para outros lugares, como a Coreia, por exemplo, é o K-pop. Em outros lugares é só pop, eles sabe? colocam a inicial do Exatamente. país, J-pop, K-pop, na verdade, eles falam aqui no Brasil, mas se pronuncia K-pop, porque como é Coreia, K, eles pronunciam o K lá assim, aí é K-pop. Mas J-pop é do Japão, K-pop é da Coreia. O que importa é que a gente diga assim que K-pop não é de toda a Ásia, mas apenas da Coreia. Que nem as pessoas também falam que todo mundo que gosta de K-pop é ARMY. Muitas pessoas confundem por causa que BTS é um dos mais famosos que tem e o fandom se chama ARMY. Mas na verdade cada grupo tem o seu fandom. Então no caso todos são K-popers, no caso quem gosta de K-pop, e tem o nome de respectivo grupo e também de seus fandoms. E agora voltando pro J-drama, que é o dorama, que é Café com Baunilha, trata a história do Dori Sakurada, que é a história de... na história fala que ele é um empresário, mas não fala exatamente sobre o que é, porque como a gente sabe, os japoneses, eles são um povo um pouco peculiar. E como eles são bem peculiares, né? É meio que não tem tanto sentido nos dramas japoneses, entendeu? Nos doramas. Por causa que, como já se fala, é mais drama, entendeu? Não tem muito romance, o bem aprofundado aquele, o clichê que a gente vê. Na verdade, explicando um pouquinho assim, mais simples, de maneira mais simples, eles são apenas objetivos, né? E olhe lá, né? Na verdade, eles não expressam nada muito detalhista nas suas novelas, né, no caso, que a gente pode falar que são novelas, em suas séries japonesas, eles não expressam nada muito detalhista, eles simplesmente colocam aquilo que tá muitas vezes na sinopse, né, a gente vê muita coisa que não deveria ser tão desabrangente, deveriam colocar algo mais aprofundado, porque a gente mesmo viesse a gostar mais, quem sabe, né? A gente trouxe Café com Baunilha porque pra nós eu acho que é um dos melhores, né? As pessoas até politizam o drama, dizendo que ele é tóxico, polêmico, que é os 50 tons de cinza, mas na verdade não chega nem perto dos 50 tons de cinza. Na realidade, ele é um drama bem tranquilo, eles ficam juntos desde, eu acho que o segundo episódio, no primeiro já dá uns ares, né? De que o casal, né, dos protagonistas ficam junto, mas eu acho que ele é bem legal, ele é bem completo, sabe? Comparado a muitos outros, ele até que é muito legal, porque, não sei, em alguns outros eles
Eles tentam muito usar a parte, acho que da vingança, né, mas não dá muito dos certo. dramas, Não é assim, muito eles pra tentam expressar, J-pop. os japoneses não são muito bons com J-drama. vingança. Exatamente. Na verdade, esse drama que fala a história sobre o Dori Sakurada, né, que não, é Ryoto o nome do dorama, ele é um empresário e tem uma universitária e tal, que ela era do campo do Japão, no caso, e ela vai estudar na universidade, ela nunca teve namorado, nem nada do tipo, mas quando ela vem, ela tava sendo atacada até por uns homens num café, no café dele, como por exemplo, e daí ele acaba ajudando ela e ele acaba pedindo pra namorar com ela, né? Isso já no primeiro episódio. E a gente achou extremamente estranho, na verdade. E o engraçado do J-drama é por causa que eles já ficam juntos, tipo, é no primeiro ou segundo episódio, e eles dizem junto que se amam. o resto do dorama, entendeu? E a gente fica assim, tipo assim, como já se ama, mal se conhece, sabe? Mas isso do japonês, eles ficam... É muito de japonês isso. É muito de ficarem japonês. junto assim rapidamente. Não tem muito sentido às vezes Eles não nas têm coisas, muito enrolar, sabe? eles não demoram muito pra ficar junto, eles não dão bola, eu acho, pra muitas coisas, eles deixam de lado e simplesmente ficam juntos. Não explica muito da família, sobre o convívio familiar, não tem, sabe? Que nem os outros, as outras séries asiáticas. Mas é uma coisa bem legal, sabe? São histórias que, algumas, né? Porque o japonês, ele não... Até não tem muitos doramas, pelo menos que a gente ache, né, facilmente, uns que são muito legais, sabe? Até mesmo os dramas japoneses, né, eles não têm tantos, quer dizer, tem bastantes, mas ao nosso ver não é tão legal, ele é mais tipo, sabe? É mais tipo... Ao nosso gosto eu acho assim, tipo, café com baunilha é muito legal. É muito mas bom. tem sede de escória, ou sede de escória, não lembro bem o nome, que já não é muito... Caca também. Tem uns final assim, muito sem graça. Daí a gente não gosta tanto por causa que às vezes no Kakafukaka, aquele é do Dori Sakurada, eu acho também, né? Não é esse. Com outro mas ator, bem famoso também. É bem famoso, Japão, só que eles ficam junto e só que eles não se gostam e tal, e tipo, eles só estão junto pra convencer outras pessoas e ao nosso ver não é muito legal, né? Mas até tem bastante, tem pessoas que gostam mesmo, tem pessoas que, como o Japão é mais focado no anime, né? No mangá, essas coisas assim, então não tem tantos dramas, mas Café com Baunilha é bom. Esses três últimos, teve um que já foi lançado, o outro foi traduzido agora, mas tem um que tá sendo lançado também que é bem legal. Esses três últimos desse ano são bem apurados já, são bem bons mesmo. Agora falando do C-drama, do K-drama e do T-drama e Lacorne, né, que o T-drama é de Taiwan, já botando agora desde o início, colocando, né, pra vocês, assim, que a gente não tem muito conhecimento do cinema de Taiwan, que não é muito o nosso estilo, né, nosso gosto, a forma como eles atuam não é tão legal quanto as outras, né, parece que não tem aquela emoção pelo enredo quando os espectadores estão olhando, que nem chineses ou coreanos, por exemplo, Até o né. sotaque deles é bem diferente, como a gente conhece bem os chineses, né, não somos aprofundados, né, mas a gente sabe reconhecer mais, né. O motivo da gente não assistir muito, né, os T-drama é porque eles não focam muito nas emoções, eu acho, quando a gente olha outros doramas da Ásia, né, do leste asiático ou do sudeste asiático, a gente observa uma forte emoção transmitida dos atores, né, para quem tá olhando, né, para aqueles que estão ali observando cada passo, cada capítulo, né, cada minuto. Os taiwaneses, eles não colocam, acho que de uma forma tão bem colocada quanto os chineses ou coreanos, né? A gente olha bastante acho que dos que a gente mais assiste, assim, são coreanos, depois chineses e também tailandeses, né? Os japoneses a gente olha, mas é bem pouco, né? Porque os japoneses, quando a gente olha, eles geralmente têm uns 10 capítulos só, né? De 20 minutos. É bem pouquinho, a gente olha às vezes em um dia, é curto os japoneses, né? Cada capítulo japonês geralmente não passa de 25 minutos, é muito raro ter mais do que isso, né? E também com poucos capítulos a gente acaba rápido, por isso que a gente acaba olhando mais sobre a Coreia ou a China, né? Eu olho bastante, né, dos tailandeses, que é os lacornes. Eu gosto muito de observar cada um daqueles lacornes, porque eles são muito bons quando se trata de vingança. Se tem um cinema que sabe expressar muito bem emoções, são os tailandeses, né? Os lacornes, eles sempre colocam
muito bem a parte da vingança. Se a gente quer assistir algo sobre vingança muito bem feita, é só a gente olhar a Tailândia, porque eles sabem, nossa, eles deixam a gente às vezes muito com muita raiva, né? Porque eles fazem coisas assim que a gente não pensaria que um ser humano era capaz de fazer. E até eu tenho um para indicar para vocês, que se vocês gostarem também de Área de Vingança, ele também envolve romance ou outras áreas, mas o forte desse Lacorne que eu vou indicar para vocês é mais sobre a vingança do Thor, né? Que é o nome do protagonista e também nome, eu acho que é o nome que ele usa também como famoso, né? O nome dele é Thor. Na verdade, eles falam Thor porque é a pronúncia dos tailandeses, né? E o nome deste Lacorne é Ruajai Silla, que é bastante... Ele trata a história do Silla, né? Que também é Thor, e que ele usa esses dois nomes, no caso, no Lacorne, né? E trata a história de um menino, né? Que foi maltratado pela madrasta, né? Depois que ele era filho, no caso, de uma prostituta, né? Com o marido dessa madrasta dele. E... ele quase foi morto, né, pelo pensamento da madrasta essa. Ele tinha sido morto, né, quando ele era pequeno, ela tentou matar ele. E para ela ele já tinha morrido naquele lugar. E depois disso, como ele não morreu, né, obviamente, porque a história se trata dele, né, ele cresce e ele usa um outro nome, né, ele vai ter um clube, Devil, que na verdade é dele e da tia dele que adotou ele. E a partir dali, né, para não deixar muito spoiler, eu vou dizer apenas o que ele vai fazer, que ele vai apenas projetar e botar em prática, né, a vingança que ele terá contra a família da madrasta, no caso, né, e do filho dela, né, que foram as pessoas que maltrataram ele quando ele era pequeno. Esse é o objetivo desse Thai drama e é muito bom mesmo. Particularmente falando, para mim é o melhor que tem. Mas tem muitos outros, então vocês podem conferir, né? Tem muitos fansubs, vocês podem procurar em fansubs. Fansubs tem bastante. No Viki mesmo, que é uma das maiores plataformas que tem de transmissão de novelas asiáticas em geral. Não tem muitos lacordes, eles focam mais no K-drama e no C-drama, né? E no J-drama também. J-drama também tem alguns, mas nos fansubs tem bastante mais sobre lacordes, tem bastante sobre japoneses e outros também, mas... tem bastante lacornes fora do Viki da Netflix, né? E agora falando também, né, de outra área que é o K-drama, eu acho que é um dos melhores que tem, né? Os K-dramas, eles são muito bons. Eles sabem expressar todas as situações, tanto em dramas de fantasia quanto dramas de época, dramas históricos, dramas de romance, ação, de terror. Todos eles são muito bons. A Coreia, eles são excelentes no cinema, né? Para nós eles são os melhores, na verdade. E para deixar para vocês também, para ser breve, né, para não ficar muito chato esse vídeo, eu acho bom deixar uma indicação de cada um para que vocês venham entender um pouquinho sobre como é cada cultura, né, dos países asiáticos no cinema. O K-drama que eu vou deixar para vocês assistirem, também não vou dar spoiler para que vocês não fiquem muito bravos comigo, Itaewon Class, né, é um drama do ano passado que trata a história de um menino, né, que também ele perdeu o pai dele quando ele era jovem, bem jovem, ele estava ainda na escola, e por ele se meter numa briga na escola, né, ele brigou exatamente com uma pessoa que tinha o filho de um empresário muito bem sucedido, né, e que ele era revoltado, ele achava que qualquer um tinha que se colocar aos pés dele, né, e quando o menino o principal, que é o Park Seo-joon, né, eu acho que faz, ele pega e vai bater, né, no guri porque ele tava machucando um outro aluno, né, ele pega e é expulso da escola, né, depois disso até o filho do empresário pega e atropela o pai dele, claro que não foi por querer, né, mas sendo ruim, ele fugiu da cena, né, e o pai dele acobertou essa morte, né, e o principal, ele se sentiu, né, imagina, perdeu o próprio pai, e ele foi lá no hospital, né, onde tava o guri que ele sofreu um acidente, né, claro, pechando no pai do principal. Ele foi lá, o filho, né, no caso, foi lá no hospital pra bater nele, né,
pra descontar, né? Imagina, né, o sofrimento que ele tinha por ter perdido o pai, né? Ele foi lá e bateu no guri e a polícia prendeu ele. Ele foi preso por 3 anos. E aí, depois disso, ele passa 7 anos no mar. Depois disso, sim, que ele começa a construir um restaurante ali adiante, né? Que eu não vou contar pra vocês o resto da história. Ele pega e vai começar uma guerra, né, entre o restaurante dele, que era um bar-restaurante, e o restaurante Janga, que era desse, então, empresário Era do rico, né, que empresário. tinha lá. Eu acho muito bom que vocês olhem, né, uma indicação que eu super recomendo. Eles têm uma trilha sonora muito boa, tudo se encaixa muito bem nesse K-drama, então eu espero que vocês gostem também. Agora, um exemplo de C-drama, né, que, como ela disse, é importante a gente mencionar um pouquinho para que vocês venham a entender. O C-drama, tem bastante, a maioria dos C-dramas focam bastante nos universitários, né? Eles têm bastante dramas universitários. E de SEO também. De SEO também, de SEO são muito bons, por sinal. Mas o que eu vou indicar pra vocês é um que já foi lançado faz bastante tempo, acho que foi em 2018, não lembro, ou por esses anos. Mas é um drama, o nome do drama é Jardim de Meteoros, né? E ele trata a história de um FC que é um F4, no caso, é de carta, não entendo de cartas, né, mas eles era um grupo de 4 jovens, né, estudantes, que eles estavam no último ano da universidade, eles eram estudantes, e eles eram, digamos, os mais ricos, os mais populares, né, o que todo mundo temia, que todo mundo amava. Só que daí uma menina, ela até entra pra universidade, e não vou falar os nomes, é claro, mas ela entra pra universidade e ela acaba, tipo, vendo aquele tumulto, assim, por causa do UFC, e eles... ela se opõe, né? Ela se opõe a isso, né? E até um deles, o que futuramente vai ser o namorado dela, o que tem uma luta muito grande pela frente, né? Muito triste, na verdade. Muito triste grande também. E triste. Ele pega e quebra o telefone dela e ela fica fazendo de tudo pra ele pagar um novo, só que ela mal sabia quem eles eram, na verdade, né? E ela até aposta contra eles por causa que pra te ser digamos, não rejeitado pelo UFC, tu tinha que jogar contra eles, entendeu? E ninguém nunca ganhava, ninguém nunca ganhou deles, tanto é que ela também perdeu, né? Mas ela tenta, pelo menos, né? E a partir daí, tipo, ele acaba gostando dela, sabe? Só que, tipo, ela nunca aceita isso, por causa que ele é muito criança, né? Ela até chama ele de cabeça de abacaxi, por causa do formato do cabelo dele, né? E daí, ele diz umas quantas vezes que ama ela e tal, mas ela não dá bola, Não ela levava tem a sério no início, né? Não na levava a verdade. sério. Porque ele é um drama bastante comprido, né? O C-drama que tem, eu acho que uns 46, o 48 episódios. E apesar de ser um drama muito longo, né, eles tratam bastante a história dos pais, né, como ele é de família rica e ela é de uma família, não é da ralé, né, mas são de classe ao que os média, chineses normal. gostam, ela não era de uma pobre, classe suficiente. assim. E pra até ela eles. enfrenta problemas familiares, que ela acaba morando sozinha, os pais dela têm que voltar para outro lugar por causa que eles estavam enfrentando por causa de dinheiro, sabe? O pai dele tinha perdido um monte de dinheiro deles e eles tiveram que conseguir de volta e ela acabou ficando morando sozinha. E por causa de ela ser mais pobre, ela achava que não merecia ele. Então, na maioria das vezes, eles brigam por causa disso, por causa que ela não tinha dinheiro, né? E ela achava que ela não merecia ele. Então, ela rejeita ele várias vezes, é bem complicado eles ficar juntos. Quando eles ficam juntos finalmente, né, dá um grande problema lá no final. E daí eles até acabam fazendo greve de fome, não dormiam, não comiam e coisas assim. Mas eles acabam ficando juntos no final e é muito bom. E então, na verdade, os doramas são só japoneses, como eu falei no início, e os outros são novelas asiáticas, do sul asiático, sudeste asiático, né? Mas como usamos a palavra dorameiras, é por causa que na verdade é uma gíria, sabe? Pra destacar do americano, né? É um grupo fechado. É um grupo de fãs. É um grupo de fãs, de de pessoas que assistem a novelas asiáticas, mas Exatamente. dorama é apenas pro Japão. Pro Japão. E até como ela tava falando dos Lacorns, os Lacorns eles focam muito em vingança, sabe? E eles são muito bons nisso. O único
problema é que a trilha sonora deles não é tão boa, né? Eles Não é que do não nada- seja boa, na verdade, a trilha sonora em si é é maravilhosa, maravilhosa, só que eles dão cortam, uns às vezes, cortam. no meio de uma cena emocionante, aí a gente fica assim... Ai, E às vezes também, acabou tipo, a eles música, colocam uma ficou música ruim. nada a ver com uma cena também, sabe? Tipo, às vezes tá uma que era pra estar em uma parte de ação e eles colocam, tipo, num beijo, sabe? Daí isso foge um pouquinho do contexto, mas em suma todos são muito bons. Os únicos que a gente não assiste muito são os de Taiwan, né? Mas... também a gente não desmerece quem gosta, a gente não é tão fã, mas tem uns que são muito bons, tem um que é Romance Impossível, a gente não olhou todo ele por causa que a gente achou que fugia um pouquinho do assunto, sabe? Mas é muito bom, também recomendo, pelo menos é o único que eu olhei, né? Não tem como recomendar outro. Mas então é isso, esse foi o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado, também sigam nossas redes sociais que a gente vai deixar na descrição, né, que qualquer coisa a gente vai estar postando lá sobre algum vídeo que a gente vai fazer, ou sobre alguma novidade dos Lacornes, C-dramas, J-dramas, K-dramas, e de K-pop também, ou até mesmo de alguma notícia ou fato importante que a gente ache pelo mundo, assim, que não seja tão comentado. Também não esqueçam de deixar aí nos comentários, né, pra gente saber se vocês gostaram, né, do que a gente trouxe pra vocês, se vocês têm dúvida de alguma coisa também, ou se vocês gostariam que a gente falasse sobre algum tema parecido com este, né, que a gente pesquisa e traz pra vocês saberem bem direitinho, tá bom? Até sobre séries americanas, se quiser. Então é isso, a gente fica por aqui, até o próximo vídeo.